Boa noite. Deus nos abençoe. Vamos iniciar o nosso Evangelho, prece e radiação do Centro Espírita Cearense. Reflita com a mensagem do livro Dias Melhores, ditada pelo irmão José, psicografada por Carlos Bacelli. Sobretudo, não alimentes maus pensamentos. Não te comprazas na conservação negativa. Não persistas em posturas equivocadas. Não te justifiques no ressentimento. Não te negues ao perdão. Não te rejubiles com o fracasso de teu inimigo. Não destilhes ódio na tua palavra. Nem te consideres vítima de ingratidão. Não esperes dos outros a iniciativa que te cabe. Não te creias melhor que o pior de teus desafetos. Sobretudo, não emitas opiniões sobre comportamentos que, se mal ajuizas em ti, ignoras nos outros completamente. Tenhamos uma boa noite, que é o nosso descanso seja guiado pelos nossos mentores, nossos anjos guardiões, que possamos aproveitar para estudar, para acompanhar espíritos de luz que possam nos orientar e nos ajudar. Que possamos vibrar pela cura da alma de todos nós. E se você estiver assistindo, ouvindo, o Evangelho, prece e radiação do Centro Espírita Cearense, de manhã ou à tarde, ou antes do final de um outro dia, aproveite a mensagem, aproveite a reflexão dos nossos comentários, dos ensinamentos de Jesus e dos Espíritos e de Allan Kardec. Fiquemos todos na companhia do Mestre Jesus e da boa espiritualidade. Que assim seja. Leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 23. Moral estranha. Quem não odeia seu pai e sua mãe, itens 1, 2 e 3, primeiro parágrafo. Uma grande multidão de povo, caminhando com Jesus, ele se volta para eles e diz: Se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e irmãs, e mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E todo aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, todo aquele que dentro de vós não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. São Lucas capítulo 14, versículo 25, 26, 27 e 33. Aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. São Mateus, capítulo 10, versículo 37. Certas palavras, muito raras de resto, fazem um contraste tão estranho na boca de Cristo que instintivamente se rejeita seu sentido literal, e a sublimidade de sua doutrina não sofre com isso nenhum prejuízo. Escritas depois da sua morte, uma vez que nenhum evangelho foi escrito durante sua vida, é lícito crer que, nesse caso, o fundo do seu pensamento não foi bem exprimido, ou, o que não é menos provável, o sentido primitivo pôde sofrer alguma alteração, passando de uma língua para outra. Bastaria que um erro fosse feito uma vez para que tivesse sido repetido nas reproduções, como se vê
tão frequentemente nos fatos históricos. Caríssimos irmãos, para que tenhamos uma melhor compreensão do Evangelho de hoje, vimos que Allan Kardec usou o verbo odiar ao invés de aborrecer. Non odite, em grego, significa amar menos. O verbo hebreu que Jesus deve ter usado significa odiar, amar menos, não amar tanto quanto, não amar igual ao outro. No dialeto siríaco, que dizem ter sido mais usado por Jesus, o significado é menos amado, não amar tanto quanto o outro. Kardec esclarece que algumas poucas palavras encontradas nos evangelhos não combinam com a doutrina de amor do Mestre Jesus. Escrito após a crucificação, é possível que essas não tenham sido usadas por Jesus, ou podem ter sido substituídas ou mal interpretadas nas cópias, nas traduções de uma língua para outra, visto que uma mesma palavra pode ter significados diferentes e até opostos em línguas diferentes. O mesmo acontecia com a língua hebraica, que não era rica em palavras, significando alguma delas coisas diferentes, como a palavra que designava um cabo feito pelo camelo e um camelo, o que na frase mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar em um reino dos céus, foi traduzida por camelo. Todavia, temos que aceitar os evangelhos como eles chegaram até nós, tendo cuidado de interpretar sempre as palavras de Jesus conforme o texto geral em seus ensinos, e dos costumes e características do povo judeu daquela época, sem desvirtuar seus significados, segundo as nossas próprias condições e pontos de vista. Talvez estejamos vivendo, na atualidade, um tempo muito semelhante ao de Jesus, na valorização das coisas materiais, das aparências, da desigualdade socioeconômica, apesar de todo o progresso alcançado pela inteligência humana. Por isso, talvez nunca tenha sido tão necessário o estudo aprofundado dos ensinos do Mestre, na compreensão da moral por ele trazida, que se resume na vivência do amor a Deus e ao próximo como a si mesmo. Assim, na interpretação desses textos evangélicos, não podemos admitir que Jesus tenha pregado o odiar ou mesmo aborrecer os seus familiares para quem aspira a ser seu discípulo, conforme escreve Kardec. Assim, pois, é necessário não dar à palavra odiar ou aborrecer a acepção moderna, que é contrária ao espírito de Jesus ensina. Podemos perceber neste ensino que o esforço na vivência da sua moral, que é a expressão do amor a Ele e a Deus, está acima de qualquer implicação material, de qualquer domínio de uns sobre os outros, pois cada um tem de se desenvolver-se para alcançar o determinismo divino de ser perfeito e feliz e ser sábio e amoroso. Sendo o entendimento, o aceite e a vontade dessa vivência, opção individual, nada, nem ninguém deve impedir essa resolução, ainda que os familiares, os que amem, se sintam contrariados, visto que cada um é responsável pelo seu desenvolvimento espiritual. Se o esforço da vivência cristã for fruto do raciocínio e do sentimento, essa pessoa saberá viver nesses princípios, não se indispondo com seus familiares, mas demonstrando por suas ações o quanto eles são superiores aos demais. Nossa prece final. Que os bons fluidos emanados deste nosso momento de prece, após a leitura e estudo dos bons ensinamentos de Jesus, possam chegar como força e luz em nossos pensamentos e que permita acalmar nossa mente e lembrar do amor de Deus escrito
em nossas consciências. Que os bons espíritos e os nossos anjos guardiões nos acompanhem, para encerrarmos nosso Evangelho com harmonia e união, para pedirmos que as nossas águas recebam os fluidos necessários para um bom descanso e um novo amanhecer. Que cada um de nós possa ser luz e amor por onde andarmos. Que assim seja.